Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Meditando nas Escrituras e desta vez o Meditando na Tela. Aqui a gente vai estudar a palavra de Deus, adentrar nas Escrituras para aprendermos e nos aprofundarmos mais em Deus. Recentemente tivemos um episódio onde falamos sobre o impacto devastador do pecado e hoje vamos falar de um assunto que é um segmento, que é um prosseguimento desse assunto que já falamos aqui no episódio anterior. Vamos falar hoje sobre o poder transformador do arrependimento. Então, hoje vamos abordar esse tema essencial que muitas vezes é mal compreendido na caminhada cristã. O arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, de remorso, mas sim um processo profundo de mudança, de transformação de vida. É um caminho que Deus nos oferece para nos libertar das amarras do pecado, das algemas e ele nos reconcilia com ele. Então, durante essa reflexão, nós vamos explorar um pouco sobre o verdadeiro significado do arrependimento, como ele se manifesta em nossas vidas e o impacto poderoso que podemos ter na nossa jornada espiritual, ok? Bom, para a gente começar, vamos definindo aqui o que é arrependimento. Para entendermos arrependimento, precisamos primeiro definir o que ele realmente significa. Muitas vezes, as pessoas elas confundem arrependimento com um simples remorso ou tristeza, ou pelos erros que elas cometem na vida e elas se sentem mal. No entanto, o verdadeiro arrependimento no contexto bíblico vai muito além disso. A palavra grega é metanoia e frequentemente traduzida como arrependimento significa mudança de mente. Isso você precisa gravar. Arrependimento nada mais é do que uma mudança de mente. E essa mudança de mente, ela implica em uma reorientação completa de vida. Não é apenas você se lamentar pelo que foi feito, mas decidir mudar de direção, ou seja, mudar a sua rota, o seu caminho, é seguir o caminho de Deus. Então, o arrependimento envolve uma transformação interna que leva a uma nova maneira de viver, onde abandonamos o pecado e nos voltamos para Deus com fé e obediência. Bom, já que a gente definiu o que é arrependimento aqui, então vamos falar sobre o chamado ao arrependimento. Se observarmos nas Escrituras, desde o início do ministério de Jesus Cristo, ele enfatizou a importância do arrependimento. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele proclamou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse chamado não era apenas uma sugestão, um convite urgente. O reino de Deus estava se aproximando e para participar dele era necessário que as pessoas se voltassem em seus caminhos e reconhecessem sua necessidade de salvação. Era algo eminente. O reino de Deus estava próximo. Não há nada que as pessoas pudessem fazer para que esse reino deixasse de vir. Ele iria chegar de qualquer forma. Então, Jesus não estava falando apenas de um arrependimento superficial, mas de uma mudança radical de coração e na mente. Então, essa transformação, ela era necessária para que as pessoas, para que nós podemos viver em conformidade com os padrões do reino de Deus. Ou seja, nós precisamos abandonar o pecado, que é o que estudamos anteriormente, que nos separam de Deus. Bom, e como é que a gente faz isso? Como é que o arrependimento ele acontece na prática? O verdadeiro arrependimento se manifesta em ações concretas. Não basta você reconhecer que você está errado, nós precisamos demonstrar essa mudança através das nossas atitudes e comportamentos. Em Atos capítulo 26, versículo 20, Paulo fala sobre a necessidade de praticar obras dignas de arrependimento. Isso significa que na nossa vida deve refletir a transformação que ocorreu no nosso interior. Ou seja, aquilo que está na sua mente precisa vir para fora. A nova mente agora de Cristo em você precisa se manifestar. Então, o arrependimento genuíno, ele leva a uma mudança visível. Abandonamos hábitos pecaminosos, buscamos reconciliação com aqueles que ofendemos e passamos a viver de acordo com os princípios de Deus. O arrependimento, portanto,
não é apenas uma experiência emocional, mas uma decisão prática de nos alinhar com a vontade de Deus. Isso aqui precisa ficar muito claro aqui. O arrependimento na prática nada mais é do que a decisão de se alinhar com a vontade de Deus. E qual que é o papel da confissão nisso tudo? A confissão é uma etapa importante no processo de arrependimento. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós somos ensinados que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão não é apenas uma formalidade, é um ato de humildade, de reconhecimento da nossa necessidade de perdão. Então, quando confessamos nossos pecados a Deus, estamos admitindo nossa falha, a nossa dependência de sua graça. Isso nos liberta do peso da culpa e abre o caminho para perdão e restauração. Lembra quando nós falamos no episódio anterior que o pecado ele traz culpa e vergonha? Então, hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Além disso, a confissão é também um ato de fé, pois acreditamos que Deus é capaz e disposto a nos perdoar independentemente da gravidade do nosso pecado. Bom, nós acabamos de falar sobre o papel da confissão, mas existe um fator aqui muito importante, uma pessoa importante que gera isso, que é o arrependimento através do Espírito Santo. Não tem como você se arrepender se não tiver essa pessoa importante na tua vida. Então, o arrependimento é algo que não conseguimos alcançar por nós mesmos. É o Espírito Santo que trabalha em nossos corações para nos convencer do pecado e nos guiar em arrependimento. Em João 16:8, Jesus disse assim, que o Espírito Santo ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sem essa convicção divina, podemos nos tornar insensíveis ao pecado e incapazes de reconhecer nossa necessidade de mudança. Então o Espírito Santo nos mostra a verdade sobre o nosso estado espiritual, revelando onde precisamos de correção e nos capacitando a tomar decisões corretas. Então, ele é o agente que nos conduz ao arrependimento genuíno, moldando-nos à imagem de Cristo. Lembra que lá no início do livro de Gênesis, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós pecamos, essa imagem e semelhança de Deus no homem foi corrompida. Com a morte de Cristo e a ação do Espírito Santo, essa imagem de Cristo, de Deus em nós, ela vai sendo restaurada, ela vai retornando à essência do homem. E quando nós falamos em arrependimento, nós precisamos olhar para as Escrituras e nós vamos perceber que as Escrituras está repleta de exemplos bíblicos que nos mostram arrependimento. Então a Bíblia nos oferece vários exemplos poderosos de arrependimento e que podemos seguir. Davi, após o seu pecado com Betseba, experimentou um profundo arrependimento que ele expressou, inclusive, no Salmo 51. Ele não apenas reconheceu o seu pecado, mas implorou a Deus por misericórdia e uma nova vida. Então, esse salmo é um modelo de arrependimento sincero, mostrando a profundidade da dor de Davi por ter ofendido a santidade de Deus, mas também a sua esperança na misericórdia divina. Por exemplo, o filho pródigo encontrado em Lucas capítulo 15, esse jovem, ele se afastou do seu pai, viveu de maneira dissoluta, mas quando chegou ao fundo do poço, ele se arrependeu e voltou para casa. A reação do pai, recebendo com amor e celebração, ilustra essa disposição de Deus em perdoar, de restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Então, esses exemplos bíblicos nos ensinam, independentemente de quão longe tenhamos ido de Deus, Ele está sempre pronto a nos receber de volta desde que nos arrependamos. Bom, quando nós falamos sobre esses exemplos bíblicos, existe uma pergunta aí, por exemplo.
Existe uma alegria no arrependimento? Então, o arrependimento, longe de ser algo que nos traz tristeza contínua, é na verdade uma fonte de grande alegria, tanto para nós quanto para o céu. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus nos diz que há uma maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Isso significa que cada vez que alguém se volta para Deus, há uma celebração celestial. O arrependimento nos liberta do peso do pecado, nos traz paz com Deus, restaura nossa relação com Ele, e essa libertação é um motivo de grande alegria. E é por isso que o arrependimento deve ser visto como um presente, uma oportunidade e não como um fardo, sabe? Aquele peso que você carrega. Ele nos oferece a chance de recomeçar, de viver uma vida plena e alinhada com os propósitos de Deus. Bom, vamos falar agora dentro dessa temática sobre os frutos de arrependimento. Uma das evidências de um arrependimento que é verdadeiro são os frutos que ele produz em nossas vidas. Em Mateus 3:8, João Batista exorta: produzir frutos dignos de arrependimento. Isso significa que a mudança interior causada pelo arrependimento deve ser visível nas nossas ações. Esses frutos podem incluir uma vida de maior santidade, amor ao próximo, justiça, integridade e um desejo contínuo de obedecer a Deus. Quando nos arrependemos, abandonamos os comportamentos, hábitos que não agradam a Deus e começamos a viver de uma maneira que reflete a sua presença em nossas vidas, esses frutos não só confirmam o nosso arrependimento, se o nosso arrependimento é genuíno, mas também servem para testemunho para os outros e o poder transformador de Deus. Agora vamos falar sobre o arrependimento e a salvação. Tem alguma coisa a ver? Vamos lá. O arrependimento é fundamental para a nossa salvação. Em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro exorta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebei o dom do Espírito. Sem arrependimento, nós não podemos experimentar salvação completa em que Cristo nos oferece. O arrependimento é o primeiro passo que nos leva à cruz, onde podemos encontrar perdão em Deus. E é através do arrependimento que nós nos apropriamos da graça de Deus. Nós somos libertos do pecado e iniciamos uma nova vida em Cristo. O arrependimento não só nos limpa do pecado que cometemos no passado, mas também ele vai nos preparar para viver uma vida nova guiada pelo Espírito. Ou seja, você se arrepende dos seus pecados, daquilo que você cometeu, mas agora, como a sua rota ela se convergiu em Deus, você vai ter agora uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, é impossível que alguém que se arrependeu viva uma vida de práticas pecaminosas, porque é o Espírito da verdade que está vivendo sobre ele, então ele não tem como viver uma vida de mentira, ele não tem como viver uma vida que vai contra os propósitos de Deus, porque ele tem a sua mentalidade guiada pelo Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Viver uma vida de arrependimento. O arrependimento não é algo que fazemos uma vez e depois seguimos em frente. É um estilo de vida. Precisamos estar constantemente dispostos a examinar os nossos corações. Você tem que estar ali sempre, sabe, consultando o seu coração, reconhecendo onde falhamos e nos voltarmos para Deus com humildade. Viver uma vida de arrependimento significa estar sempre alinhado com a vontade de Deus, permitindo que Ele nos molde, que nos transforme continuamente. Isso não é um peso, não é um fardo, mas uma fonte de alegria, pois nos mantém próximos de Deus e livres do poder do pecado. Por quê? Porque o pecado é algo que no momento ele te dá prazer, ele te dá uma alegria passageira, mas no final ele traz um peso, ele traz um fardo. Então você acaba carregando um peso desnecessário. Então, quando nós vivemos uma vida de arrependimento, nós experimentamos diariamente a graça e a misericórdia de Deus e nos tornamos semelhantes a Cristo. Lembra o que acabamos de falar? Nos tornamos a imagem de Cristo. E para finalizar,
eu convido você a uma reflexão. Eu quero convidar você a refletir sobre a sua vida. Onde você precisa de arrependimento hoje? Há áreas que você tem resistido à mudança? Lembre-se de que o arrependimento é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus, receber seu perdão e começar de novo. Não tenha medo de confessar suas falhas, de pedir perdão, de pedir ajuda ao Espírito Santo para mudar. Por quê? Porque Deus, ele está pronto para recebê-lo de braços abertos, ajudá-lo a viver uma vida plena em Cristo. Tome um momento agora, em oração, para você pedir a Deus para que Ele revele as áreas de sua vida onde o arrependimento é necessário. Permita que Ele trabalhe em seu coração. Então hoje você tem essa oportunidade para você refletir as suas ações, se o que você está fazendo está sendo para a glória de Deus ou não. E quando tudo aquilo que fazemos é para a glória nossa, ela não glorifica a Deus, e aquilo que não glorifica a Deus torna-se pecado. Por mais uma coisa boa que seja, se ela não estiver de acordo com a vontade de Deus, ela se torna um pecado, porque nós fomos criados para glorificar a Deus em todas as nossas ações, ok? Até o nosso próximo encontro do Meditando na Tela.